Gente, tudo bom? Então, pessoal, saiu o resultado aí, né? O gabarito preliminar do concurso sobre a prova, né? Que eu prestei, né? Que era para técnico em atividades administrativas. E eu quero falar um pouquinho, né? Sobre o que eu achei, sobre a minha nota e sobre alguns aprendizados, algumas coisas que eu acabei perdendo ponto, assim, de bobeira, sabe? Cometi um erro clássico na hora de passar a questão pro gabarito. E era uma questão que eu não chutei, gente. Era uma questão que eu sabia a resposta, tinha certeza da resposta. E, inclusive, na prova, eu marquei a alternativa correta, que foi a questão de número 13. Eu sabia essa questão, ó. Até marquei aqui a alternativa D e escrevi certeza aqui, porque eu tinha certeza da resposta. E na hora que eu fui marcar pro gabarito, eu marquei a alternativa C. E eu fiquei muito chateada comigo mesma, sabe? Tive que levantar, fui no banheiro, respirar fundo, porque eu fiquei muito chateada mesmo. Porque um pontinho faz diferença, né? Apesar de que na minha pontuação, na minha nota, eu acho que não vai fazer diferença, de qualquer maneira eu não ia passar mesmo. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito chateada, porque foi um erro muito bobo, né? Um erro muito de principiante mesmo, de errar na hora de passar a questão. E ainda assim, não era como se eu tivesse chutado a questão, não era como se fosse uma questão que eu não sabia o assunto, eu sabia o assunto, eu tinha acabado de estudar isso. Um dia antes eu tinha revisado essa lei, e daí eu sabia, tinha certeza, cara. E até agora eu estou muito chateada, muito bolada. Toda vez que eu olho para essa questão, eu fico muito chateada. E eu também tive um outro erro muito babaca também, que foi na alternativa 5, na alternativa 6, questão de matemática. Eu também sabia responder essa questão. E, cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu olhei para a questão, vou fazer aqui, vou pegar 280, dividir por 7 e multiplicar por 3. E aí foi o que eu fiz, fui lá, peguei 280, dividi por 7. E achei o 40. Aí simplesmente eu olhei pro gabarito, vi a alternativa 40 e eu marquei. Sendo que eu sabia que eu deveria multiplicar por 3, sabe? Não é como se eu ficasse revoltada. O que me revolta, né? É uma questão que eu não sabia responder, chutei mesmo e tá tudo bem. Se eu tivesse errado, ok. Não, era uma questão que eu sabia responder. E eu fui lá e simplesmente comi bola mesmo, não sei o que aconteceu comigo, gente. Na hora, assim, eu olhei pra questão e falei, vou fazer isso aqui. Vou dividir por 7 e multiplicar por 3. Eu simplesmente só dividi por 7 e já marquei a alternativa. E um erro que eu acho que, se eu tivesse revisto essa questão, eu teria corrigido a tempo, é justamente isso, eu não revisei, né? Algumas alternativas, aquelas que eu tinha certeza, eu não revisei, entendeu? E eu acho que isso serve como aprendizado para os próximos concursos também. Algumas pessoas estão falando que vão fazer recurso para a questão 15. Eu não acho que caiba recurso aqui. As pessoas estão falando, porque no comando da questão está falando inciso e nas alternativas tem artigo. Gente, o inciso fica dentro do artigo. Ele está perguntando, o inciso da Constituição Federal de que fundamenta a participação da população nas decisões na gestão do serviço de saúde está previsto no artigo. Então, não tem recurso aqui. Ele está perguntando, o inciso está previsto em qual artigo? No artigo 198. Tanto é que os outros artigos aqui, as opções, nem tem inciso. Ou se tem, enfim, não tá prevendo isso que ele tá perguntando. Então, assim, eu não sei por que a galera tá dizendo que vai fazer recurso sobre essa questão. Porque a questão, ela tá formulada correta. Ela tá falando, o inciso da Constituição Federal que fundamenta a participação da população nas decisões está previsto no artigo. Então, ela tá perguntando o artigo, né? Então, assim, pra mim, eu acho que não cabe recurso. A única que eu acho que caberia recurso é a 38. A produção de bens e serviços para o mercado corresponde às atividades econômicas voltadas para o lucro, que permanecem no setor público por razões estratégicas, ausência de capital privado suficiente ou caráter de monopólio natural. Aí ele colocou como alternativa correta a E, que tem esse item, né? O item 4 como certo também. E, gente, que eu saiba, não é
não deve permanecer, né? A questão pergunta, em relação aos setores e aparelhos do Estado, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Aí ele colocou ali que é para manter essas atividades no setor público por razões estratégicas, ausência de capital privado suficiente ou caráter de monopólio natural. Que eu saiba, o indicado é justamente o contrário. E eu entendo, gente, que essa questão de produção de bens e serviços não deve ficar, não é indicado. Inclusive, tem uma bibliografia que fala sobre isso, que a privatização, eles prisam pela privatização desses tipos de produção, justamente para não ficar em poder do Estado. Então, eu tinha colocado essa como errada, sabe? Eu achava que esse item 4 não estava correto. E a banca colocou como correto. Então, eu vou fazer um recurso dessa questão por conta disso. E só, tá? A minha nota ficou em 59 de 85, né? Considerando as alternativas que eu acertei de conhecimentos básicos. Se não fosse por essas duas falhas gravíssimas que eu cometi, eu teria 61 pontos, né? Mesmo assim, eu acho que eu não estaria classificada, né? Porque eu acho que a nota de corte dessa prova vai ser bem alta, mas é bem chatinho, né? Eu fico com aquele sentimentozinho de, porra, perdi 2 pontos de graça, né? Os outros eu até não vou considerar muito, porque eu chutei muita coisa, e muita coisa que eu chutei eu acertei, por incrível que pareça. Então, assim, eu nem vou me pegar muito nisso. Mas nessas que eu sabia a resposta e que eu, né, não concluí aquela de matemática e a outra que eu marquei errado no gabarito, dá uma dorzinha assim. E é isso, gente. O que vocês acharam? Qual a nota de vocês? Deixa aí no comentário pra gente ter uma noção, né, de quanto que vai ficar a nota de corte. Pelo que eu tava vendo aí, a maioria das pessoas que estavam comentando acertaram mais ou menos nessa faixa de 60, 70. Então, assim, talvez a nota de corte não seja tão alta. Eu não vi muitas pessoas falando que acertou 80, por exemplo. Mas sempre tem aquelas pessoas que já estudam há um bom tempo, às vezes fazem o concurso de brincadeirinha, às vezes nem querem entrar e acabam se dando bem, né? Então, vamos ver aí. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.